Então, o Gabriel vai apresentar a comunicação Uma História Familiar, Rastros do Integralismo nos Fundos Privados do Arquivo de Jaraguá do Sul. Desculpe, então, Gabriel Simon Machado e Letícia Borges Medel. Desculpa, eu não tinha visto o nome embaixo. Bom, a gente vai tentar fazer um jogralzinho aqui, né, Gabriel? Porque é um trabalho realmente que foi feito em coautoria a partir da dissertação de mestrado defendida pelo Gabriel na UFSC, na História. E, enfim, a partir do trabalho de campo dele, para a pesquisa que ele fez sobre o Museu Histórico Municipal de Jaraguá, ele frequentou esse arquivo, sobre o qual a gente resolveu escrever um artigo, que é a base desse trabalho, que foi enviado para a revista Acervos e está lá sob análise. Esse artigo, ele tinha um outro título, que era o sigilo como exceção, o sigilo como regra e a lembrança como exceção. Rastro, o subtítulo era o mesmo, né? Porque, de fato, uma coisa que nos leva a discutir a partir desse trabalho é exatamente essa zona meio de sombra, né, de acervos pessoais dentro de arquivos públicos, né? Como é que eles são tratados e como é que eles são formados e para que eles servem, de certa maneira. Então, todo o início da discussão nossa é pensando um pouco sobre como reverbera no universo dos arquivos, da história, da sociologia e da arquivologia, essa oposição clássica aí que existe na área, né, dos arquivos, entre arquivos e coleções, enfim, entre arquivos públicos e privados, e como é que isso se articula nesse caso específico. Enfim, a gente sabe que durante muito tempo se discutiu essa questão da natureza orgânica ou artificial dos arquivos pessoais, né, que alguns entendiam como arquivos, outros como coleções, e entre os autores que defendem a abordagem arquivística desses acervos pessoais, muitos chamaram a atenção para essa predominância de uma matriz pública na legislação no conhecimento arquivístico. E, enfim, isso acaba repercutindo um pouco no universo da arquivologia, mas não só. Né? A gente sabe que existe aí essa tradição dos archives and manuscripts, como diz lá no título da revista, né, dos arquivistas, enfim, australianos. Mas na história e nas ciências sociais, essa questão também se articula sobre uma base que é a do próprio mito liberal moderno, né, da ideia de privacidade, do indivíduo como o centro de onde emana, digamos assim, todo o pensamento liberal. Né? Então, a gente resolveu tentar trabalhar a compreensão desse estatuto dentro de uma chave mais ampla, assim, que tenta articular, primeiro testando empiricamente esses pressupostos, né, tentando articular isso que o Eric Ketelaar traz a respeito do impacto reconfigurador que os arquivos exercem sobre os seus significados ulteriores. Cada vez que você ativa um arquivo, como é que ele passa a ser visto posteriormente, né? E também tentando pensar um pouco como é que certos conceitos da arquivística podem ajudar a gente a pensar processos de mudança social que levem em consideração as interações entre esse público e privado, os limites, como é que se configuram esses limites socialmente, né? Então, a gente procurou partir desse pressuposto metodológico de que os arquivos eles são menos uma coisa, né, do que um componente das relações sociais. Então, a ideia era procurar traçar uma rota de congruência entre tópicos epistêmicos fundamentais da teoria arquivística, como essa ideia de que o valor probatório dos documentos tem uma relação com o caráter instrumental deles, né? E, de outra parte, os processos de estruturação social, tal como eles são enunciados na premissa do Anthony Giddens. Ou seja, a ideia era estender esse pressuposto do Giddens, de que as propriedades estruturadas do sistema social são o meio e resultado dos atos sociais ao universo dos arquivos. Então, desse ponto de vista, né, tanto os claros e os escuros, as narrativas tácitas, as morfologias, essas lacunas
que existem nos arquivos podem ser compreendidas como resultado e indício mesmo desses processos mais amplos em que se inscrevem a produção, a guarda e a transmissão de documentos, e os usos a que são submetidos os arquivos continuamente como parte de sistemas simbólicos, onde esses usos fazem sentido. Então, como a acumulação do arquivo pessoal nunca se esgota nas intenções do produtor dos documentos ou do primeiro acumulador, mas envolve aí uma diversidade de atores, a gente resolveu examinar, então, a partir metodologicamente dessa necessidade de pensar o encadeamento das ações que dão sentido coletivo para esses documentos pessoais, né? E, no caso, para os documentos pessoais que estão lá no Arquivo Histórico Municipal Eugênio Vitor Schmeckel, na cidade de Jaraguá do Sul. Então, na primeira parte do trabalho, a gente pretende reconstituir a política de recolhimento desse arquivo, e aí pensando um pouco como é que esses fundos são classificados lá dentro, né, pela instituição de guarda, e depois e aí também perguntando um pouco sobre a lógica subjacente à nomeação de determinados fundos de família. Lá, muitos arquivos pessoais aparecem com essa designação, fundos da família, e aí o sobrenome do patriarca, né? E também de fundos pessoais de homens que, em Jaraguá, costumam ser reputados como os pioneiros. Essa categoria também aparece em vários arquivos, e no material produzido a partir deles, pelo Arquivo Histórico e por outros agentes, enfim, mediadores da memória municipal lá, né? Esses pioneiros da história da memória de Jaraguá do Sul. Na segunda parte do trabalho, a gente vai perguntar um pouco mais sobre a contextualidade dos registros que foram doados à instituição por um agente que é chamado Emílio da Silva, que é um colecionador muito conhecido na cidade, mas cuja trajetória pública inicia na condição de secretário do Núcleo Integralista de Jaraguá e se encerra como Vovô Emílio, uma espécie de veterano cronista da cidade, que é o patrono do Museu Municipal, sendo que o Museu Municipal tem nas suas coleções vários itens que pertenciam ao Emílio da Silva, e o mesmo acontece também dentro do arquivo, são itens que pertenciam a ele e a outros homens reputados como pioneiros da história de Jaraguá, né? Então, assim, percorrendo a trajetória do Emílio e pensando um pouco no papel que a preservação de documentos, de fotografias e de objetos do que ele chamava de Jaraguá antigo desempenham na biografia dele, a gente acaba acessando dinâmicas de troca entre agentes que estabeleceram os parâmetros de composição da história política de Jaraguá, da história do município. E nessa escala de observação, precisamente, a gente pode pensar a questão da confidencialidade dos arquivos pessoais numa outra chave, em que esse segredo ele deixa de estar instalado na ideia de intimidade e passa a ser uma dimensão constitutiva mesmo das próprias atividades que deram origem aos registros, ou seja, a política. Então, nossa pergunta de pesquisa era um pouco essa: como é que se transmitiu em Jaraguá do Sul, a partir da acumulação e da transmissão de acervos documentais e museológicos, uma memória política que não podia dizer o seu nome com todas as letras, integralista? Ou seja, como é que no silêncio é possível a transmissão cultural de determinados engajamentos que têm, digamos assim, o seu estatuto legítimo, a sua legitimidade questionada ao longo do tempo e que flutua ao longo do tempo. Então, acho que agora eu passo a palavra aqui para o Gabriel, né, para entrar um pouco mais na parte empírica do trabalho. Bom, em termos assim de procedimentos, assim, né, ainda destrinchando a nossa metodologia, a gente precisou entender e identificar essas condições históricas e sociais que permitiram a construção de um projeto de memória coletiva, né, que foi promovido tanto pelos investimentos pessoais do Emílio da Silva quanto pelos interesses do empresariado local, né. Emílio da Silva, além de um notório integralista, ele é pai de um dos fundadores da WEG, né, que é a maior empresa de Jaraguá do Sul, que despontou na década de 60 e 70, que é mais ou menos ali nesse período que começam a ser criados essas instituições culturais, esse arcabouço cultural da cidade, essa narrativa histórica, né, no caso, esse processo de criação de um panteão de heróis civilizadores da cidade, né.
Então, a gente tentou dar atenção a esses processos de acumulação e também de circulação pública da coleção do Emílio, né? Uma coleção que tinha fotografias, objetos, testemunhos de antigos moradores, uma infinidade de coisas, né? E a gente pode dividir isso em 3 partes, né? A fase acumuladora, que é de 1920 até 1960, né? Quando o Emílio está construindo essa coleção. Então, a gente observa justamente aquilo que a Letícia falou, né, essa dinâmica de trocas, né, entre os agentes, que estabelece justamente, né, quem que vai aparecer, quem fica de fora da história local, e seus lugares como pioneiros e heróis civilizadores. E a gente percebe disso justamente que tem um sentido estratégico, né, nesse investimento, que estava condicionado pelos efeitos, digamos assim, duradouros dos conflitos étnicos da cidade, né. O Emílio, apesar de ser filho de uma escrava liberta, um homem negro que foi adotado por imigrantes austro-húngaros, ele se tornou, né, digamos assim, ao longo de 40 anos de colecionismo, né, ele acabou quase que por um acordo tácito com a comunidade araguaense, acabou biografando, inventariando as famílias tradicionais da cidade, se tornando uma espécie de guardião da memória das elites teuto-brasileiras. E depois a segunda parte, que é o projeto, a consagração desse projeto memorialístico dele, né, entre 1960 e 1976, que não por acaso é o período de, digamos, crescimento e transformação da indústria jaraguaense, e também um momento em que os empresários jaraguaenses se aproximam do regime militar, né, a gente decidiu examinar a mobilização dessa coleção do Emílio da Silva, especialmente durante a comemoração do centenário de Araguá, onde ele publica o primeiro livro, né, de história dele, que era o segundo livro da cidade, mas consagrado como uma grande obra oficial da cidade, e organizou uma exposição de fotografias onde, né, no caso, tanto na obra quanto na exposição, o integralismo não aparece. Isso a gente também compreende justamente pela conjuntura do momento, assim, o que é o integralismo naquele contexto, né? Ele já foi destituído de toda a sua simbologia pelo regime militar, apesar de Plínio Salgado e os outros integralistas terem algum lugar dentro do regime, eles toda aquela simbologia, aquilo que fazia o integralismo ser o integralismo, já não tem mais tanta importância, e o Emílio já estava afastado disso. Então, foi necessário a gente entender, né, e identificar os agentes envolvidos na organização dessa exposição e do evento, e a gente percebeu, né, como foram mobilizados recursos sociais por esses agentes no processo de consagração do Emílio, né. Ali a gente percebe justamente o lugar das amizades, né, dos laços de parentesco nas instâncias de decisão do evento, e como essa celebração, né, dos imigrantes pioneiros meio que reforça, né, uma ideia de cultura do trabalho na cidade, que é a marca supostamente germânica, né, no processo de povoamento da cidade, e que representa justamente um enquadramento útil, né, a aproximação dos empresários com o regime. E, por fim, né, na institucionalização da coleção, quando criam-se o museu, o primeiro museu municipal, depois o museu histórico, a gente vê justamente as transformações, né, na coleção, o papel de novos agentes, assim, essa atualização de toda essa coleção que finalmente aparece algum resquício do integralismo, mas ele aparece silenciado, ocultado, completamente descontextualizado, né? Aparece como as legendas no museu, por exemplo, aparece como movimento sociocultural jaraguaense, ou fotos em que aparecem integralistas, eles só não têm legendas, ou cortam o sigma, coisas do tipo. De qualquer forma, essa abordagem permitiu a gente perceber, né, que tem um longo processo, né, de investimentos públicos e privados, um projeto de memória histórica dos empresários industriais que acaba sendo traduzida como uma memória histórica da comunidade, né? Então, todo esse processo, né, de ocultamento dos aspectos mais controversos da vida do Emílio da Silva, incluindo seu passado integralista, vão sendo depurados até que eles criam um vovô Emílio, assim, né, eles embranquecem o Emílio, inclusive, né, pictoricamente, ele vira um homem branco, contador de histórias, um velhinho bonzinho com uma máquina de fotografias, tudo isso, digamos assim, porque ele representa a memória coletiva dessa elite empresarial de Jaraguá do Sul, ele tem que ser retratado como esse mestre humilde, abnegado, que teve a sua atuação integralista e a origem cabocla suavizada, para se tornar aquilo que o Cristóvão Fomin e a Regina Abreu, usando a mesma ideia, chamam de homem semióforo, né? Capaz de transformar esse mito fundador do imigrante pioneiro em história e simular
as contradições e os conflitos sociais que estavam acontecendo em Jaraguá durante esse processo de criação das instituições, né? Porque com o crescimento da indústria, vem a imigração de trabalhadores de fora do estado, principalmente do Paraná, isso meio que coloca em xeque, ou pelo menos acirra, né, age como demanda, uma demarcação daquilo que é um autêntico jaraguense, né? E esse autêntico jaraguense é promovido justamente a partir dessas categorias totais, assim, família, pioneiro, comunidade, que, digamos assim, tem que ser mantidas de forma coerente, uma economia da memória onde o integralismo aparece somente como resquício mesmo, assim, aparece em registros, assim, tipo, obeliscos de cemitérios, nomes de praças, nomes de escolas, um patrono do museu, mas em geral está sempre meio escondido mesmo, assim. E isso... Desculpa. Assim, só para encerrar, isso tem um efeito claro, inclusive, no acesso às fontes, né, que o Fundo Integralista em Jaraguá, apesar de não compor todos os documentos da associação, do movimento, no caso, ele tem um acesso restrito, né, você tem que ter uma boa justificativa, é tratado como documentação sensível. Né? Enfim, acho que era isso. Obrigado, Gabriel e Letícia. Parabéns pela apresentação. Vamos para a próxima agora. Deixa eu mencionar todos os nomes. Então, é a Márcia Alckmin, Adriana Alves e Igor Souza, que vão apresentar as potencialidades de um acervo familiar, organização e tratamento do Fundo Família Augusto de Lima, do Arquivo Público Mineiro. Então, a palavra está com vocês. Bom dia. Primeiro, então, gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade. E então, para a gente começar, eu queria primeiro dizer que, me apresentar, eu sou Igor Souza, atualmente eu coordeno o setor de arquivos permanentes aqui no Arquivo Público Mineiro, e esse trabalho foi enviado para o evento, né, por mim, pela Adriana Quirino, pela Márcia Alckmin, que também são servidoras aqui do Arquivo Público Mineiro. E a ideia é apresentar um relato de experiência profissional no tratamento de um acervo de uma família, um acervo que foi doado ao Arquivo Público Mineiro em 2013 e que nós começamos seu tratamento e organização somente 10 anos depois, em 2023. Uma pequena contextualização: o Arquivo Público Mineiro, né, é a instituição arquivística do Poder Executivo de Minas Gerais, foi criado em 1895, ainda em Ouro Preto, e desde 1937 funciona em Belo Horizonte, né? O APM tem cerca de 90 fundos e coleções, a maior parte deles de documentação produzida pelo poder público, né, especificamente pelos órgãos do Poder Executivo do Estado, mas também tem um conjunto relativamente expressivo de documentos privados, né, de fundos e coleções privadas. Então, a ideia primeira é, esse fundo, ele começa em Ouro Preto, esse conjunto de documentos, ele começa em Ouro Preto, local de onde essa família vai ser originária, ou pelo menos a parte dessa família que vem com seu primeiro titular, o Antônio Augusto de Lima, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Essa é um cartão postal que faz parte do acervo também. Ele é um conjunto, então, de uma família que atuou em diversas áreas. Ele vai ter uma atuação na política do Estado, vai ter uma atuação nas áreas social e cultural, e que tem documentos que vão datar ali desde o século XIX. Para a gente ter uma ideia das dimensões, a gente tem mais ou menos ali 58 caixas de volume de documentação textual que a gente vai trabalhar aqui no arquivo como avulsa, além de 6 volumes encadernados, né? Em termos de tamanho, em metros lineares, isso vai dar mais ou menos 9 metros lineares, além de 1.494 fotografias, um mapa, 4 itens sonoros, sobretudo discos, também acervo audiovisual, itens bibliográficos, a gente contabilizou 186, e 247 objetos tridimensionais. Vale a pena só destacar que esse quantitativo do acervo foi o quantitativo que a gente trabalhou em 2023, sendo que no momento pouco posterior à doação do acervo em 2013,
houve uma parte dos itens tridimensionais, especialmente aqueles ligados a vestuário, que já haviam sido endereçados ao Museu da Moda aqui em Belo Horizonte. Então, o volume total era um pouco maior do que essas dimensões que a gente tem aqui. Aqui são algumas fotografias, né, desse trabalho de organização. O trabalho contou com as duas servidoras, a Adriana e a Márcia, que estão aí nas fotos, e também, em alguns momentos, com a colaboração de alguns estagiários que passaram aqui pelo Arquivo Permanente do Arquivo Público Mineiro, né? E aí eu cito o Matheus Leite, a Beatriz Reis, que também está aí na foto, que participaram desse trabalho, e a gente chegou a um arranjo que, de certa maneira, é um arranjo conservador, muito inspirado em experiências que o Arquivo Público Mineiro já desenvolvia, sobretudo inspirado nas tratativas do CPDOC. Eu não sei se meu slide mudou aí? Ah, agora foi. Com uma ideia do arranjo que a gente estabeleceu, em que cada titular que a gente encontrou dessa família representaria uma série, e a gente tentou trabalhar ao mesmo tempo com séries, subséries por assunto, quanto tipológicas. Com exceção da série 8, porque a gente encontrou uma outra família dentro dessa família. Então, a gente optou por não desmembrar como um outro fundo e tratar ela à parte, né? Então, a gente tem aí os dois primeiros, o Antônio Augusto de Lima e a Vera Socorro de Lima, que seriam, digamos assim, os patriarcas dessa família, o primeiro casal da primeira geração. Em seguida, seus filhos e noras e outros familiares, né? Aqui a gente tem, então, o Antônio Augusto de Lima. Ele nasce aqui em Minas Gerais em 1859, falece no Rio em 34. Ele foi um desses, digamos, polímatas do século XIX, né? Ele fazia de tudo um pouco, foi jornalista, magistrado, jurista, professor, político, chegou a ser governador do estado de Minas Gerais, foi diretor do Arquivo Público Mineiro durante cerca de 10 anos, então ele tem uma atuação muito vasta. E esse acervo, antes mesmo da organização, posteriormente à doação, mas antes de ser organizado, parte desse acervo já tinha sido, de certa maneira, difundido, principalmente os itens tridimensionais. Aqui a gente tem uma foto desses documentos em uma exposição que aconteceu aqui em BH, no Minas Tênis Clube. Então, antes mesmo da organização e do tratamento, já tinha essa espécie de difusão desse acervo em exposições, o acervo tridimensional. E aí, a gente enfrentou um trabalho muito grande para a descrição do acervo tridimensional. Primeiro, que é um acervo muito variado, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, e um acervo que a gente, no Arquivo Público Mineiro, não tínhamos exatamente uma expertise para tratar dele do ponto de vista técnico, do ponto de vista da conservação, e para isso, para quem já veio a BH e já teve a oportunidade de conhecer o APM, sabe que o APM fica colado, literalmente, a uma outra instituição do governo do estado, que é o Museu Mineiro. Então, o Museu Mineiro ele surge oficialmente nos anos 80, com o acervo do Arquivo Público Mineiro, né? Originalmente, ele vai surgir com o acervo daqui, e ele vai ser formado, né, com obras que vão constituir um pouco, uma seção, por exemplo, do Barroco Mineiro, uma série de obras sobre história da arte em Minas Gerais, e para isso a gente bateu a porta do Museu Mineiro, para a gente conseguir conversar com as técnicas do museu, do ponto de vista da restauração, da conservação, e até mesmo quais critérios eles estabeleciam para fazer as suas descrições do ponto de vista museológico. Para isso, a gente utilizou também os mesmos campos e a mesma ideia que o museu trabalhava, porque todo esse trabalho que foi feito, já foi feito com vistas ao empréstimo desse acervo para o Museu Mineiro. Então, foi feita toda a descrição, esses itens tridimensionais, todos eles vão constar na versão final do inventário que vai ficar aqui no Arquivo Público Mineiro, como uma remissiva para que os usuários vão até o museu para ver os objetos, né? Eles foram todos fotografados, identificados, fichas de descrição, estado de conservação, laudo, etc., no APM, mas eles vão para o Museu Mineiro justamente
pelo espaço de área de guarda que eles possuem, pela expertise que eles têm do ponto de vista da conservação e da fruição desses acervos. Então, foi uma casadinha que a gente fez com o museu, mas sem perder a organicidade desses documentos e sem perder para o pesquisador que vier a ter acesso a esse fundo, a relação que os documentos guardam com os itens tridimensionais, apesar de estarem em instituições distintas. Aqui eu trouxe um exemplo, além das obras de arte, a gente tem uma série de documentos tridimensionais de diferentes suportes, para usos diferentes. Por exemplo, né, tem uma série de obras de arte que são feitas pelo Renato de Lima, pelo Celso de Lima, que são filho e neto do Antônio Augusto de Lima, né, o principal titular. Mas, além das obras de arte em si, você tem uma série de materiais utilizados para a produção dessas obras, né? Então, você tem pincéis, lápis, tintas. Aqui eu separei também um carimbo. E, curiosamente, né, e um diálogo muito grande com a documentação textual, a gente entende que o Renato de Lima, ele foi delegado, ele era artista plástico, né, pintor, mas ele também se enveredou em algum momento da vida pelos caminhos da perfumaria, foi perfumista. Não à toa a gente tem um frasco de perfume que vem para o acervo e que vem com o desenho dele também. Então a gente tem tudo isso dialogando. E aí eu trouxe mais um exemplo, que é desse diálogo entre esse acervo tridimensional e o restante do acervo. E a gente tentou sempre que possível manter notas remissivas e colocar isso em questão, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo uma carteira em couro que veio com acervo. A gente vê aí escrito, né, nesse metal Câmara dos Deputados, o período da Câmara dos Deputados, né, o centenário da Câmara dos Deputados, que foi quando essas carteiras foram feitas, e o nome do Augusto de Lima. E a gente tem uma foto também do Augusto de Lima com essa carteira numa rua no Rio de Janeiro. Então a gente tentou, nas descrições de cada um desses itens, remeter um a outro para a gente não perder essas remissivas, ok? E aí, então, agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que vai poder falar um pouco para a gente das outras potencialidades desse acervo. Boa tarde a todos, meu nome é Adriana, eu sou servidora aqui do Arquivo Público Mineiro, né? Foi um prazer ter trabalhado nesse acervo, foi assim, um acervo que, a partir do momento que começamos a ler esse acervo e a descobrir tantas potencialidades, esse acervo, ele é um acervo muito rico, né? Embora a gente tenha um titular que é um homem, mas a presença feminina nesse acervo é muito grande. Vocês podem, né, depois a gente pode repassar sobre a questão do arranjo que a gente fez, né? O arranjo, ele foi feito com cada pessoa da família, né, representou uma série, nesse caso. Então, a presença feminina é muito importante, né? Tem a importância aí do Augusto de Lima, da Vera Sucô, que era uma mulher muito importante na área da cultura, era uma pessoa que pintava, que escrevia, era uma intelectual, né, voltada para as artes. As filhas também do Augusto de Lima, sempre com as correspondências que a gente pôde perceber, era uma correspondência muito entre familiares, né, eles tinham os remetentes, destinatários, uma potencialidade muito grande também desse acervo. Ler essas cartas, né? Eles tinham vários assuntos sobre política, sobre cultura, sobre arte, alguns problemas familiares também, tinham grandes destaques, né, no acervo, né, nessa questão das cartas, do conteúdo dessas cartas. O que a gente percebeu também, além dos documentos tridimensionais, que foi um desafio muito grande, que o Igor comentou aqui, né, para a gente, para nós técnicos do Arquivo Público Mineiro, porque um acervo que a gente nunca tinha trabalhado especificamente. Então, foi um desafio, a gente teve o apoio do Museu Mineiro, a gente também teve um trabalho de pesquisa, de estudo no Tainacan, né, para a gente poder entender como é que seria esse processo, né. Outra questão que eu acho importante, né, destacar também, que é uma família, tem um marcador social muito forte nessa família, né, que é uma família tradicional, né, de elite da época, né. Então, por isso que a gente percebe nas cartas, né, tantas referências a artes, a pintores, a escritores, a música, né. Então, essa parte intelectual, essa parte voltada para a arte é muito forte nessa família. Pode passar aí. Tem uma carta, né, muito interessante, uma correspondência, tá, que a gente destacou aqui para vocês, da Vera Monteiro, né, de Barros Sucô, para Augusto de Lima, falando sobre a questão, né, sobre notícias, né, de uma foto enviada do noivado, né, então, em Leopoldina. Aí a gente fez a transcrição da carta para vocês.
Adorado de minha alma, responda a tua cartinha de ontem, lida com o costumado prazer. Não receies que eu te esqueça. Nunca compreendes. Nunca meu pensamento te deixará por um instante. A tua escolha de paraninfo não podia ser mais acertada. Eu já estimava muito o Dr. Otávio, mas agora a minha estima por ele duplicou. Agradeço-lhe muito a espirituosa surpresa que provocou boas risadas. Uma pergunta: não achou ele um passarinho que melhor me representasse? Um caburé, por exemplo? Viste os retratos? Pape os achas detestáveis. Os meus estão horrorosos, por isso mesmo muito parecidos. Eu não tinha vontade de oferecer-te nenhum, porque sei que acabarás por detestar-me à força de me veres tão feia. De longe sempre é outra coisa, não é? Mas, como prometido, é devido. Quando vens? Vem depressa, espero-te, da maior saudade, fogue menor e acredite-me. Como é que é? Tô a atuar. Vera. Então, assim, muito interessante assim, essa questão. Ela morava em Leopoldina, numa fazenda tradicional do século XIX, ela é uma família muito rica, e eles viviam de correspondência. No amor era praticamente de correspondências, então muitas cartas, e depois que eles casaram, e eles mantiveram assim, essa questão sempre de um escrever para o outro, e os filhos também. Cada filho morava no local, então eles continuaram essas correspondências entre familiares. E um detalhe muito importante que a gente percebeu é que eles chamavam muito por apelidos. A gente teve que fazer uma pesquisa com os codinomes, que eram vários apelidos. E a gente teve a ajuda também de alguns familiares, além de a gente trabalhar com a questão da biografia, da genealogia, bibliografia, que tem uma bibliografia do Augusto de Lima, 59, a gente também teve uma conversa com os familiares para poder entender, identificar as fotos, né? Entender quem era quem, nos apelidos. Então, foi muito importante nesse sentido também. Né? Aqui também consta uma outra carta que a gente colocou aqui para exemplificar para vocês verem, né? Desculpa interromper, você tem mais 1 minuto, tá? Tá, ok. E aí essa foto aqui, queria dizer para vocês que essa foto que ela mandou, que ela disse estar feia, linda, né? Maravilhosa, uma foto linda, e ela disse estar feia, né? Como uma maneira, assim, de... a questão dela, era uma pessoa que percebe-se pelas correspondências, pelos documentos, que era uma pessoa muito exigente com ela mesma, em todos os sentidos. Sentido intelectual, ela era pianista, ela era amazonas, então ela tinha, assim, vários atributos, e ela era muito perfeccionista também. Pode passar. Uma outra carta também para exemplificar, uma correspondência de Antônio Augusto de Lima para Vera Sucô, sobre notícias, amor e saudades. Deixa eu passar aí. E uma outra questão que eu queria destacar é que as famílias eram, a Celina, né, especificamente, era uma pessoa da família que era muito, como que eu posso dizer, ela era à frente do tempo dela na questão da alimentação. Então, ela quis fazer, ela chegou a registrar um prato, né, com preço mais barato para as pessoas poderem se alimentar. Então, ela chamava isso de almoço bem bom. E também capital, que era feijão, arroz, um caldo vitaminado, ligados à farinha de mandioca, formando um saboroso e nutritivo capital. Então, ela sempre pensou nessa questão, da alimentação, tendo um viés social, de ser um alimento mais natural e com preço mais acessível. Okay? Gente, eu agradeço, obrigada a vocês, agradeço os meus colegas, né, o Igor, que é o nosso coordenador, a Márcia Alckmin, que foi muito interessante ela ter participado tão ativamente desse trabalho, né? Esse trabalho a gente empreendeu o ano passado, com o meu retorno, eu fiquei 20 anos fora do APM, trabalhando na área de patrimônio cultural, e ganhei esse presente ao retornar do Igor e da Márcia para a organização desse fundo de arquivos privados, Antônio Augusto de Lima, da família Augusto de Lima. Obrigada. E eu só queria dizer, gente, que o acervo já está disponível para acesso público aqui na sede do APM e que até, né, no final dos próximos meses a gente vai publicar o inventário no site do arquivo. Obrigado. Parabéns, um belo retorno, Adriana. Vamos para a última apresentação. Incrível, foi um retorno com chave de ouro. Obrigada. A Giovanni Favoreto Alves vai apresentar o trabalho Arquivos Eclesiásticos e Memória Coletiva. Bom, então, eu agradeço a todos a oportunidade de apresentar para vocês um recorte dessa pesquisa que eu já tenho realizado há um bom tempo.
e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu queria começar me apresentando, porque, cronologicamente, eu sou socióloga e arquivista. Porém, quando eu estava ainda no curso de Ciências Sociais, eu comecei a estagiar no arquivo. E aí eu acredito que vocês sabem como é. Então, enquanto estudante de sociologia, eu já era aficionada por arquivo, eu já me apaixonei por papel velho, por poeira, por todas aquelas coisas que se perguntam, a gente não sabe explicar de onde vem, mas enfim. Então, a minha segunda graduação, ela vem, na verdade, para sedimentar uma teoria que eu já tinha muito forte na prática. Então, são aí 24 anos só trabalhando com arquivos dentro do estado do Espírito Santo. Então, o meu nicho sempre foi a cultura capixaba. Então, assim, um olhar sociológico dentro do arquivo e um olhar arquivista, um tanto positivista, para interpretar a cultura capixaba. E dentro disso, eu acabei que em 2008, 2009, eu fui convidada pela Arquidiocese de Vitória para tentar fazer uma organização do acervo de livros e documentos deles. Então, aquele calvário normal de conseguir captar recursos, né? E em 2011 nós começamos a organização do acervo de livros de registros paroquiais e livros que a gente chamou de administrativos, porque era uma miscelânea de sobreviventes. O acervo, ele é relativamente recente. O acervo arquivístico da Arquidiocese de Vitória começa em 1821 e vai até 2002, o histórico, né? E depois, aí sim, eles têm o acervo corrente intermediário deles, que não entrou nesse escopo. E foi interessante porque, durante o início do trabalho, eu tentei encontrar apoio em outras dioceses e arquidioceses para desenvolver um trabalho que já tivesse se consolidado. E a minha surpresa foi que não existia na internet, em 2012, né, nenhum instrumento de pesquisa de nenhuma outra instituição. Então, se dizia que o Mato Grosso tinha feito um instrumento de pesquisa, mas eu não consegui encontrá-lo. Quer dizer, ainda, naquela época a internet ainda era mato, né? Então, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de disponibilizar informações. E todo o acervo que era tratado e que tinha disponível na internet, já tinha um olhar de análise sobre o acervo. Então, os historiadores iam lá e faziam um recorte de um local, de um grupo social ou de um indivíduo. Os geógrafos iam lá e transformavam isso em informação estatística para fazer o retrato de uma época ou de um lugar ou de um grupo social. Então, assim, não existia um trabalho arquivístico, um trabalho com uma metodologia arquivística que me desse suporte para fazer esse trabalho. Então, eu e mais 4 arquivistas, nós nos empenhamos em fazer, dá licença, em fazer esse material aqui, que é o catálogo dos registros paroquiais da Arquidiocese de Vitória, 1821-2002. E nós entendemos que esse trabalho ele deveria ser disseminado, melhor disseminado. Então, com isso, eu fui para o mestrado, sou mestre em História pelo CPDOC, e no caso, eu comecei a pesquisar, mas não o resultado das informações, e sim a produção das informações. Então, quer dizer, como que esses livros podem ser avaliados pela capa, ou seja, o título, o local, a data, quem assina, esse trabalho realmente de uma arquivística dura, de descrição e arranjo, em que eu pudesse
a apresentar um manual de descrição arquivística, tanto no nível baseado na Nobrad, né, quanto também uma proposta de captação das informações coletadas e como elas poderiam ser tratadas pelo arquivista como um grande inventário analítico. Então, isso resultou na minha dissertação, lá pelo CPDOC, defendido o ano passado, e, continuando esse trabalho, eu fui para o doutorado, agora na UFMG, para estudar a legislação que gerou os documentos arquivísticos. Então, o meu olhar para a Igreja Católica, e eu costumo brincar, ele é totalmente desguarnecido de fé, de caridade e do estudo das Escrituras. Então, o que sobra? Burocracia. Então, é exatamente esse o olhar que eu tenho sobre os arquivos eclesiásticos, de um material que foi produzido ao longo dos séculos, com uma riqueza social, econômica, política gigantesca. Então, os livros produzidos pela Igreja Católica, eles são um retrato da sociedade em que foi produzido isso. Eu tenho o tempo, eu tenho o lugar, eu tenho as pessoas que estão retratadas ali, e pegando um pouco no gancho da palestra da professora Bernardina da UFPB de ontem, a gente pode olhar para esse acervo como cristais rizomáticos, porque a partir do momento que eu jogo luz sobre esse acervo, e é um prisma, automaticamente, de qualquer lugar que eu olhe, eu vou ter um novo resultado. Então, o que isso me traz? Isso me traz uma ideia de que esse acervo ele foi produzido pela Igreja, para a Igreja e para os seus fiéis. Mas que, com o passar do tempo, isso deixa de ser uma memória para si, para a Igreja, e passa a ser uma memória para o outro. Quer dizer, para o pesquisador, para a pessoa que está ali retratada. E antes de entrar nessa importância do acervo, eu trouxe aqui uma citação da professora Belotto, em que ela diz que o documento de arquivo ele não nasce para ser de arquivo. Quer dizer, ele nasce como comprovação de uma ação. Ele nasce dentro de um contexto administrativo, burocrático, jurídico, técnico-científico, arquivístico, artístico. Então, ele nasce para ser uma materialização da informação. O documento ele nasce para fazer a ação se tornar um objeto. E a gente, quando olha para a Igreja Católica, a gente às vezes se perde um pouco disso. A gente olha para aquela instituição milenar e diz: essa instituição, ela guarda a minha memória, mas ela guarda sim, mas ela não produziu a minha memória, ela produziu documentos que provassem quem era católico e quem não era. Quem era protestante deveria ser combatido. Quem era indígena, por exemplo, ou um africano escravizado recém-chegado, ele tinha que ser doutrinado, catequizado e convertido aos exércitos cristãos. Então, quando esse documento nasce, ele nasce como uma prova da ação daquela estrutura hierárquica muito bem sedimentada. Bom, e aí, qual é a importância desse acervo? Ali dentro, eu tinha sendo registrado o cotidiano de pobres e ricos, plebeus e nobres, brancos, negros, índios, homens e mulheres, todos sem exceção. Todos eles nasciam, casavam e eram sepultados pelas mãos da Igreja Católica. Todos sem exceção. Porque até a proclamação da República, o braço administrativo da Igreja, da coroa e depois do Império, era a própria estrutura hierárquica da Igreja Católica. Bom, e aí, essa mentalidade de que eu tenho uma instituição privada, produzindo documentação privada, ela sempre se distorce ao longo do tempo, porque o que eu mais ouço quando eu vou conversar sobre isso é que
a igreja tem a obrigação de nos dar acesso. Não, ela não tem, porque ela é uma instituição privada. Ela é não como foi em Portugal, que eles confiscaram os acervos da igreja e estatizaram, quer dizer, todos os acervos da igreja no início do século XX em Portugal foram destinados à Torre do Tombo ou aos arquivos setoriais. Aqui no Brasil, não. Aqui, essa ruptura, quer dizer, a igreja, os párocos deixaram de ser funcionários públicos e produzirem documentos públicos, mas esses documentos não foram recolhidos aos arquivos. Então, eu tenho ali documentos públicos sobre a tutela de uma instituição privada sem fins lucrativos. E o que eu tenho a partir da década de 90? Eu tenho a própria igreja começando a entender que esses acervos são memória dela. São, como a penúltima frase diz, eles constituem fonte primeira para redigir a história das multiformes expressões da vida religiosa e da caridade. Então, são acervos da igreja usados para se contar a história da igreja, da sua evolução, dos fiéis, da estrutura que ela usava. Então, quando o Papa João Paulo II diz os nossos acervos arquivísticos são importantes porque contam a nossa história, ele está dizendo que, olha, eu estou enxergando como um patrimônio cultural, mas ainda assim é o primeiro documento, quer dizer, é a primeira ação escrita, normativa da igreja entendendo isso. No passado recente, claro. Teve outros fatos isolados, mas eu acho que não vem ao caso aqui. E, em contrapartida, o governo brasileiro, lá em 1991, com a Lei de Arquivos, ainda muito numa ação que vinha desde 1988, quando você tem as comemorações do centenário da abolição da escravatura, enxergando que esses acervos, eles sim eram memória do povo. E aí você tem um tombamento compulsório desse acervo. Quer dizer, não se, como na maioria, infelizmente, dos tombamentos da década de 30 até recentemente, se simplesmente decretava o tombamento sem haver um diagnóstico, sem haver um inventário mínimo, sem haver um acordo entre as partes do que podia e o que não podia. E, assim, esse tombamento compulsório, ele é importante porque preserva a memória, por exemplo, desses escravizados, que se eu tivesse usado uma data anterior a 1917, como a Lei de Arquivos traz, e rompesse em 1889, como diz a ruptura, né, entre Estado e Igreja, todo aquele acervo de escravizados poderia ter sido, não ter sido abrangido por isso. Então, por isso, um pouco mais à frente, um pouco mais até o Código Civil. Então, o Estado, ele reconhece a importância, ele tomba esse acervo, ele reconhece, né, esse acervo, e ele diz, olha, é importante para a memória brasileira. Giovanni, desculpa interromper, mais um minuto, tá? Ok. Meu último slide. E aí, isso cria um mal-estar? Não, isso não cria um mal-estar. Por quê? Porque a própria igreja, ela já ela já começava a ter uma outra mentalidade, o global, né? E ela materializa essa preocupação em um acordo entre a Santa Sé e a própria República Federativa do Brasil, onde a igreja assume que tem acervos importantes para a sociedade e o governo brasileiro entende que ele é corresponsável pela preservação e pela fiscalização desse acervo. Então, assim, por que isso é importante? Porque está escrito. Quer dizer, não é mais o senso comum, é a legislação dizendo que esse acervo é importante para a memória, tanto a memória de si,
por parte da Igreja Católica, quanto a memória do outro, onde eu tenho ali escravizados, indígenas, imigrantes europeus, eu tenho ali vários documentos produzidos através dos registros paroquiais de batismo, e eu cito batismo, casamento, crisma e óbito, em que você tem a memória coletiva sendo retratada e, por isso, passível de ser preservada e ser dado acesso. Bom, com isso, eu finalizo. Aqui está a legislação, ela é importantíssima porque ela materializa. Então, eu não tenho mais um pesquisador indo a um padre específico e pedindo, por favor, me deixa ver. Não, eu tenho um acordo dizendo se é possível, se ele está tratado, se ele tem a possibilidade de acesso, porque a maioria, infelizmente, tinta ferrogálica, papel acidificado, eles, na maioria das vezes, ou então nenhum instrumento de pesquisa, eles acabam não tendo viabilidade de acesso. Mas pelo menos eu tenho um instrumento legal que diz isso, que é acessível e que é memória para si e é memória também para o outro. Bom, e com isso eu finalizo, agradeço e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Giovanni. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação. E a gente abre para as perguntas novamente. Nosso tempo está um pouco curto agora, porque a 1 hora tem novamente, né, outras apresentações. Então, quem tiver pergunta, por favor, se manifeste. Parabenizar todas as pesquisas. Sou Adriana Bocaiúva e eu sou parente do Augusto de Lima, então queria falar aí com a turma de Minas da interpretação, sensível interpretação das personagens femininas da família. Gostei muito de ouvir sobre isso, Adriana. E se vocês quiserem colaboração, eu posso até mandar uma tabelinha. Até hoje, todo mundo se trata por apelido nessa família. Mandar uma tabelinha dos apelidos, tá? Esse fim de semana morreu uma tia de 92 anos, até na missa de 7º dia, chamada pelo apelido dela, para todo mundo saber, porque ninguém, às vezes, você até não sabe qual é o nome da pessoa. E um trabalho muito difícil, né? Porque vocês ficaram 10 anos desde a doação do acervo, então a gente podendo ajudar, achei brilhante toda a interpretação sensível que nos foi apresentada aqui das personagens. Bom, gente, é um prazer, viu? Eu saúdo como uma Lima, né? Então, esse acervo eu tive o privilégio de buscar na casa, né? E trabalhar com esse acervo e agradecer também à família. Isso já está lá no comentário, né? Mas, assim, eu nunca vi uma família com tantos apelidos. Uma pessoa tem mais de 4 apelidos. Então, foi muito interessante. E a gente podendo contribuir, estou até deixando aqui o meu contato, a gente tem total contato aí com a família de Minas. Eu tive dificuldade, voltando aí ao tema da última apresentação, eu tive em Ouro Preto a última semana do mês passado, tentando buscar os registros na igreja onde foi batizado, enfim, o meu avô, e eu não tive acesso, porque a igreja me fez uma série de exigências, eu tinha que comprovar o interesse, e, enfim, então, acabou que eu não consegui acesso, tá? Então, para dizer que realmente eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco no acesso aos documentos das paróquias. Sim. Então, retomando aqui, né, muito obrigada, né, pela sua fala. A gente vamos manter contato, sim. Você vai ter oportunidade de também ter acesso ao que a gente fez, ao trabalho, né. O trabalho foi muito importante para a gente, foi um avanço muito grande. Tivemos a participação, assim, as fotos são muito interessantes, como que a família tem toda uma tradição, né, e essa questão dos apelidos mesmo foi uma coisa que nos surpreendeu bastante. Porque cada hora a gente pegava uma correspondência e eles mudavam também o nome. Na mesma carta, chamava a mesma pessoa com os 3 apelidos diferentes.
e falavam um dos outros assim de uma maneira muito sarcástica. Eles tinham uma ironia refinada carinho, né? e muito refinada também. Então a gente entendia que tinha algumas divergências, né, entre a própria família, assim, de diversas questões, política, gosto musical e de artes plásticas, de lugares, né, no mundo, nas viagens que faziam, mas sempre como uma coisa muito refinada. E a gente entendia isso e achava muito interessante. Foi assim, um acervo prazeroso de trabalhar, muito difícil também, porque você tem que mergulhar mesmo na família, a gente acaba se envolvendo, né? A gente se torna um componente da família também, porque foram todos os dias a gente ficava aqui trabalhando, lendo, discutindo, tentando entender toda essa movimentação, toda essa questão de relacionamento deles com a política, com os trabalhos, a sensibilidade dos artistas, do Renato, do Celso também, né? Eu, particularmente, trabalhei diretamente com as obras de arte, com os quadros, então, assim, ele tirava as fotos em ouro preto e tinha todo um estudo de retratar isso em tela, então, uma coisa muito fina, muito delicada, um traço muito bonito, e foi muito importante. Então, brevemente, vocês vão ter já esse acervo, né, disponibilizado, e aí a gente aceita a sugestão. Fiquem à vontade. A Patrícia levantou a mão também, e o Renato depois. Alô, oi, eu sou irmã da Adriana, sou Patrícia Bocaiúva, nosso avô era o Piquitito. Piquitito, que legal! Legal. Que ótimo! José Antônio Agostinho Lima era também jornalista, a gente tem muita coisa dele, a gente tem muita coisa dele, depois a gente entra em contato para trocar. É que estava tudo com um primo, estava com um primo que faleceu há pouco tempo e veio para a gente esse monte de coisa que a gente nem sabia que existia. Então, a gente pode botar à disposição de vocês e tirar dúvidas. Eu sou membro do Colégio Brasileiro de Genealogia e eu gostaria de falar com a Giovanni. A gente sabe desse decreto, eu entendo do cuidado que as igrejas, que os arquivos em geral têm que ter com acesso, porque tem gente que escreve, arranca folha, a gente sabe disso, né? Então tem que ter um cuidado, sim. Mas esse decreto, nossa, os bispos, assim, sentam em cima, não permito e pronto. E também não fazem nada para preservar sabe, não estão digitalizando, não estão limpando, não estão preservando. Vem uma enchente, leva tudo, e a memória vai embora. Então, para uma genealogista, me dói muito. A Adriana ficou brava, eu falei, Adriana, quando ela foi a Ouro Preto, eu falei, mas não é assim. Eu entendo que você tem que ter, não é qualquer um que chega, sai pegando o livro, abrindo, não é isso. Mas também você tem que dar acesso. O Ouro Preto, pelo menos, você ainda tem alguma possibilidade de preencher um papel e ir lá. Agora, tem outros lugares, sabe, São Paulo, vou falar mesmo, gente, você não consegue, eles digitalizar aquilo, não vão fazer nada. Então, assim, eu fico muito triste com esse descaso, muitas vezes, essa falta de percepção da importância que aquilo tem para as famílias, para os pesquisadores, enfim. Obrigada, vocês todos, adorei as apresentações, parabéns. Então, gente, é engraçado que eu sempre que eu vou falar um pouco sobre esses acervos, esse tema ele é recorrente. Talvez eu até faça um breve logo no início para falar sobre isso. Por quê? A gente tem essa mentalidade de memória, de importância do patrimônio, mas muitas vezes a gente esquece que a gente está falando com uma instituição privada. É como eu pedir, é como eu chegar nas portas da Vale do Rio Doce e dizer, olha, da década de 90 para trás, vocês eram uma empresa pública, então eu quero ter acesso a esse acervo, porque é direito meu, vocês eram... Então, assim, a gente às vezes tem essa mentalidade de que eles têm a obrigação de nos dar esse tipo de acesso. Mas é uma instituição privada de interesse público. Ok, é um CNPJ sem fins lucrativos. Mas os nossos associados, quer dizer, os nossos associados, os associados da Igreja Católica, os fiéis, aqueles que estão ali sendo registrados, data de nascimento, local, nome dos pais, eles têm total acesso. Se uma pessoa chega lá hoje e diz, olha, eu vou me casar e eu preciso da minha certidão de batismo, eles te dizem,
quando você nasceu, qual é o nome dos seus pais, me dá 20 dias que eu te entrego essa certidão. Alguns de graça, outros cobram uma taxa irrisória. Por quê? Porque é aquela associação. Então, eles estão trabalhando, estão produzindo documento, estão dando acesso a documento para aquele público. Então, assim, é muito difícil olhar de fora e entender isso. Que mesmo tendo interesse público, mesmo tendo ali a memória da humanidade, ainda assim, eles vivem para fazer missa, para fazer caridade, não sei, enfim. O cotidiano de um CNPJ e suas filiais. Então, quando eu olho para a Igreja Católica, como eu falei, né, sem fé, sem caridade, sem estudos, eu vejo essa hierarquia burocratizada que funciona para si. A importância do decreto, como eu falei, é que deixa de ser uma memória para si, guardar o registro de batismo para que quando a pessoa for casar tenha ali o pré-requisito para casar, porque não se casa se não for batizado, quer dizer, um atestado de que eu faço parte daquela associação. Então ali sim eu tenho 20 dias úteis para receber uma certidão. O que acontece é que esse decreto que diz, olha, nós entendemos que o que era para nós agora é para vocês também, nem sempre tem uma estrutura por trás que dê conta. A Arquidiocese de Vitória tem 5 funcionários para atender. Então, às vezes, não é má vontade, às vezes é falta de braço mesmo. Às vezes é simplesmente porque a chuva molhou tudo, a tinta ferrogálica tornou impraticável ler aquele acervo, e a gente fica ali tentando descobrir uma teoria da conspiração, por que eles não nos dão acesso. Não, são acervos que têm, infelizmente, as mesmas características de 90% dos acervos brasileiros. Não tem catálogo, não tem instrumento de pesquisa, não tem estrutura de acesso, e tudo o que eles fazem é para, pelo menos, não perder. Então, assim, eu vejo, olhando de fora, também não sou aquela católica, né? Olhando de fora, a gente imagina, não, eles não querem nos dar acesso. Não, eles dão acesso para o público interno. Eles dão acesso na medida em que a instituição tem condição. E se você vai na Igreja Católica aqui em Vitória e pede uma certidão para dupla cidadania, deixa de ser R$40 e passa a ser R$120. Por quê? Porque é o público externo. E o público externo ele vai ser atendido sem ter pago a mensalidade, quer dizer, sem ter pago o dízimo. Então é tipo, quem tem oh, meu Deus, quem tem dízimo tem o upgrade, né, de ter o desconto na certidão. Então, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso. Entender que nós estamos tratando como uma empresa privada, de interesse público, como a própria lei de 1991 diz. Eu não sei se foi o Renato ou a Letícia que ergueu a mão primeiro. Fui eu. Quero fazer parabéns pelas apresentações, né? Gostei muito de todas elas. Eu queria comentar um pouco, né, fazer umas perguntas para o Gabriel e para a Letícia. Eu achei muito interessante a pesquisa de vocês, e eu fiquei pensando, né, primeiro, ao final da apresentação, né, Gabriel mencionou que eu queria ouvir um pouco mais sobre o acesso restrito a essa documentação, né? Quais são as justificativas de um arquivo municipal, uma instituição pública, né, que tem a responsabilidade, compromisso de dar acesso à documentação, né, em que eles se baseiam para colocar essas restrições, né? E uma outra questão, né, que eu fiquei pensando também, é em que medida vocês que acompanham esse caso, né, essa situação, essa pesquisa que vocês fazem, em que medida vocês acham que esses agenciamentos das imagens foram mais facilitados, ou se não é esse o caso, por se tratar de uma cidade pequena, em que a gente vê com essa... é característico de cidades pequenas, né, que personagens se destaquem,
né, e personagens se construam, né, nesse caso, né, o vovô Emílio é efetivamente uma construção, né, que foi feita sobre um personagem já relevante na trajetória da cidade, né. Se vocês identificam que em cidades de interior, cidades pequenas, eu fui pesquisar aqui, Jaraguá do Sul não tem 200 mil habitantes, né, se isso fica facilitado, né, é um terreno mais propício para que esses trabalhos aconteçam. Bom, quanto às restrições, assim, no arquivo, foi um longo processo de negociação, assim, sabe? É uma coisa que eu fui percebendo e sempre relatando para a Letícia, conversando durante a pesquisa, né, que ela me orientou durante uma pesquisa que eu comecei no TCC, estendi para a dissertação, né, de mestrado e tal. Mas os primeiros argumentos, assim, em relação a impor certas restrições ao acesso foram baseados na LGPD. Então, foi tratado como um material sensível, algo que poderia, digamos assim, sujar a honra de algumas pessoas ali envolvidas nisso tudo. E, posteriormente, a gente teve uma conversa, assim, por e-mail, né, com a historiadora responsável, em que ela sempre dizia assim, a prefeitura está debatendo uma normativa, a gente vai ter que ver, porque o que eu estava pedindo, porque tu pode ir lá consultar a documentação no local, a princípio. E eu já tinha consultado e tal, mas eu precisava desse material em casa, digamos assim, uma cópia, né, porque está tudo digitalizado, eu queria uma cópia desse acervo para poder trabalhar dentro do meu expediente em casa, fazendo, né, análise estatística, reunindo todos os dados, fazendo esse trabalho que a gente sofreria muito mais para fazer se tivesse que ficar dentro das horas de funcionamento da instituição, né? Então, depois de um longo processo de negociação, o que eu consegui foi ter a cópia digitalizada dessa documentação, assinando um termo de que eu não iria mostrar para ninguém essa documentação, eu não ia enviar para mais ninguém, e foram censurados os nomes, sobrenomes das famílias, assim, tal. Então, tipo assim, não consegui nem fazer uma correlação entre sobrenomes, assim, digamos assim, de origem germânica ou italiana, assim, para colocar ali na análise das fichas, assim, mas, ou, digamos assim, reunir famílias, assim, saber quais famílias jaraguenses realmente foram, sei lá, totalmente integralistas, aderiram em massa, sei lá, coisas do tipo, não foi possível, assim, foi uma coisa, tipo assim, a gente não vai poder reproduzir essa documentação com o nome dessas pessoas. Mas isso foi contornado durante a pesquisa, acessando outras documentações. Essas fichas foram, digamos assim, algo que chegou ao arquivo com essa imposição, de acordo com a historiadora responsável. Quando foi doada a documentação, eles pediram, a gente quer que essa documentação fique em sigilo, digamos assim, fique escondida por 30, 40, 50 anos, uma coisa assim que toda vez que a gente conversava, a duração desse pedido variava um pouco, assim. Então, de fato, ficou mais de uma década guardado no armário do primeiro diretor da instituição, e, enfim. O que é interessante é que teve um evento no museu, um evento em Jaraguá, em que se debateu, de fato, o integralismo de uma forma bem particular, onde teve neo-integralistas participando, e a instituição foi lá no museu e falou assim, não, a gente está, assim, aberta, digamos, a divulgar essa documentação e tal. Isso foi em 2014, eu estava fazendo minha pesquisa em 2019, então, inclusive, esse tipo de argumento foi que eu utilizei, assim, sabe, eu falava assim, mas foi liberado, digamos, para o museu, naquela época que você estava fazendo as mesas do integralismo, mas agora não mais, assim. Vou deixar a Letícia falar. Oi, eu aproveito a pergunta do Renato para fazer a colocação que eu pretendia antes, quando a gente estava falando da questão, né, do acesso em instituições privadas, porque o caso desse arquivo de Jaraguá, ele não é isolado aqui em Santa Catarina, ele é um arquivo público, que classifica como sensível, segundo seus próprios critérios, a documentação, enfim, que reúne, muitas vezes, com base na defesa, né, da honra e da pessoa, né, que
enfim, durante o bolsonarismo, legitimou o sigilo de 100 anos sobre documentação de pessoas públicas, né? E do próprio presidente, enfim. O que acontece aqui é que, às vezes, até documentos, por exemplo, tem uma professora da UFSC que trabalha com escravidão e ela tem tido dificuldades para acessar documentação de mais de 100 anos. Eu acho que tem uma questão aí que é complicada, que no Brasil a gente demorou muito para ter uma legislação de acesso que garanta o acesso à documentação. E tem um timing político da legislação que, no nosso caso, eu acho que foi muito desfavorável aos pesquisadores e muito favorável a quem pretende instituir o sigilo como regra. Porque o que acontece? Depois da lei de proteção de dados, a gente tem visto para todo lado aqui em Santa Catarina esse tipo de justificativa, com base na lei de proteção de dados, estamos estudando quando é que vamos liberar essa documentação. E isso acontece em instituições públicas. Porque, de fato, a questão do sigilo, ela atinge também a documentação guardada em instituições públicas, desde que haja informações de cunho pessoal ali colocadas. Eu me lembro, já vou passar a palavra para a Giovanni, mas eu me lembro de uma mesa que a gente realizou no Mampu, aqui em Santa Catarina, que trabalhava sobre essas questões. Na época, estava a Luciana Raimann, estava o Vitor Fonseca e mais uma professora, enfim, da USP, que faleceu há pouco, está me escapando o nome dela, não sei como, mas enfim. Ana Maria Camargo. Ana Maria Camargo, exatamente. Que era sobre isso nos documentos do Arquivo Nacional, né? Como gerir, como administrar as informações íntimas, privadas, enfim, que estão presentes na documentação capturada ou sequestrada, enfim, pelo regime militar de militantes de esquerda e que está lá nesses arquivos, né, no Memórias Reveladas e outros. Então, eu acho que esse problema, ele atravessa muitos outros campos, sabe, de pesquisa, inclusive na sociologia política, que tem a ver com esse timing da legislação no Brasil para garantir o acesso à documentação, e também tem a ver com uma coisa que apareceu um pouco, né, agora na fala da Giovanni, com o personalismo dessas relações estabelecidas no interior dessas instituições. E aí eu queria só responder a segunda parte da pergunta do Renato sobre a questão da cidade pequena, né? Eu acho que pode ter pesado, eventualmente, no caso de Jaraguá, mas não é determinante, porque a gente tem outras cidades muito maiores, inclusive, que disputam, ou que disputaram historicamente a condição de capital com Florianópolis, que é o caso de Joinville, onde o esquema não muda muito, é a mesma coisa. Existe uma fusão aí da figura dos empresários com a figura dos pioneiros imigrantes. Essa fusão foi construída ao longo do regime militar, nos anos 70 e comecinho dos 80, e esses pioneiros, eles entendem que a própria cidade é legado deles. Então, é um negócio que vai muito além da demografia, assim, estrito sensu, ou concebida de uma maneira quantitativa. É preciso entender esse processo, eu acho que de uma forma qualitativa mesmo, para compreender como essas categorias totais, família e comunidade, encobrem questões políticas, de natureza política. Obrigada. Só complementando essa questão aí da lei de acesso à informação, o limite dentro da mentalidade com que se olha para a Igreja Católica, ele é muito tênue. Então, a lei de acesso à informação não se aplica à Igreja Católica. Isso é incrível como a gente olha para aqueles acervos e a gente entende eles como público, mas eles não são, eles são acervos privados. E, ao mesmo tempo, a LGPD, ela acaba facilitando, porque a LGPD, ela legisla sobre pessoas naturais, então pessoas vivas, o que significa que aquele acervo de 50, 100 anos atrás, ele não se aplica a LGPD sobre ela. Então, assim, é interessante exatamente isso, eu não preciso restringir o acervo de livros de batismo da Catedral de Vitória a partir de 1920, porque a maioria das pessoas ali, elas já não estão mais amparadas pela LGPD. E eu queria contar um caso
sobre LGPD e acervos da Igreja Católica, em que a LGPD ela permite que a gente peça para que os nossos dados sejam excluídos dos bancos de dados, né? Então existem pessoas que foram convertidas ao neopentecostalismo que estão pedindo para que os seus registros de batismo sejam excluídos dos livros. Então, assim, são duas leis, tanto a lei de acesso quanto a LGPD são leis muito novas, elas ainda precisam se assentar, se decidir, criar jurisprudências, enfim, se delimitar. Por quê? Essas pessoas, elas têm o direito de ir lá e simplesmente tarjar? Não, elas não têm esse direito, elas têm o direito de exigir que isso nunca mais seja dado acesso, mas não de deletar, de excluir, né? Então, são coisas que, como são leis muito novas, ainda tem muito debate, ainda tem muita coisa para se solidificar antes que a gente consiga ter acesso e consiga proteger o nosso acesso, né? Posso só complementar rapidinho? Só para contar uma fala que eu ouvi de um funcionário da Justiça aqui em Florianópolis. Quando eu questionei ele sobre essas questões, ele me disse assim, que os juízes são assim, quando eles não sabem, eles negam. Simples assim, né? Acho que agora a gente pode encerrar, então, né? A gente, daqui a pouco, 1 hora, né? Então, daqui 45 minutos, menos que 45 minutos, a gente já começa a próxima mesa, tá? Eu agradeço imensamente a presença, a participação de todo mundo aqui, ótimos trabalhos apresentados, isso, bom, bate palma todo mundo. Foi uma mesa muito interessante, e então a gente agradece, né, o interesse da apresentação de vocês, e a gente se vê novamente às 13 horas na próxima mesa, e à noite nós temos a mesa redonda, Que Trama é Essa?, né, organizada pela linha de pesquisa de arquivos e mulheres. Muito obrigado, até mais tarde. Obrigada, gente. Tchau.